Senhor. Gente, se vocês soubessem o tanto que eu sofro na mão dessa voz do além, vocês iam vir aqui me socorrer. Sofre mesmo, viu, gente? É um carrasco, é um menino mau. Sim, eu tento fazer o melhor que eu posso. Senão vocês não teriam Calunga, tá? Olá, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Estão mais gordinhos, que eu sei, né? Comeram muita rabanada, muito peru, pernil, nossa, torta de nozes. Gente, é tanta coisa que a gente come no Natal, né? Enfim, mas o ano novo tá aí, corre atrás, né? Sobe na esteira, na bicicleta, enfim. Pessoal, olha, nós vamos hoje conversar, assim, a introdução do nosso programa, antes, primeiro, que eu estava me esquecendo, estou tão ansioso para acabar esse ano, que eu estou me esquecendo de fazer as coisas. Eu, Marcos Leão, com o programa Calunga Responde, minha voz do além. E aí, tudo bem, pessoal? Que está aí também, está mais gordinho, mais rechonchudinho, por causa do Natal. E o Calunga, que deve estar por aí, como eu sempre digo, né? Agradecemos a vocês aí a audiência. E a gente vai conversar hoje com a Ivana Osório. A Ivana Osório é lá do Rio Grande do Sul, cara. E ela faz uma pergunta muito legal, que eu vou falar assim. Gostaria de saber se ajudar instituições filantrópicas com auxílio material também conta como caridade para a espiritualidade. Se puderes me responder, Calunga, sobre esse assunto, agradecerei muito. Não vai ser o Calunga, não. Você, eu. E o Calunga não é com K, é com C, eu já falei. Calunga com K é uma loja, uma rede de lojas que trabalha com material de escritório, enfim, que é muito legal, por sinal. Bom, depende da sua intenção, né, Ivana? Pela pergunta que você fez aqui, você já está querendo ter uns pontinhos no mundo espiritual, né? Ó... Não vai ter não. Não vai ter não. Porque, tô brincando com você, mas olha só, tudo depende da intenção, né? Tem uma parábola de Jesus que ilustra isso muito bem, que é o óbolo da viúva. Você já leu essa parábola? Depois eu vou procurar aqui em que capítulo do livro da Bíblia, mas certamente em Mateus vai ter, que Mateus escrevia muito sobre as parábolas de Jesus. Aqui embaixo, aqui no rodapé, para você, Ivana, vai ter aqui onde você vai encontrar a parábola O Óbolo da Viúva. Tá bom? Mas a história resumida, eu vou fazer um spoiler para você, é o seguinte. Jesus estava lá num templo, né, numa das cidades lá da Judéia, enfim, e aí ele estava vendo as pessoas se movimentando, porque eles tinham o hábito de fazer as orações e as oferendas nos templos, então as pessoas estavam indo lá. Aí ele viu um homem vestido, né, bem vestido, aquela coisa toda, e deixou um monte de moedas de ouro e falou em voz alta, né, que ele estava fazendo aquilo para agradar a Deus, que não sei o quê, e as pessoas olhando e apontando para ele, que homem bom, que não sei o quê, enfim. Aí saiu ele e chegou uma senhorinha humilde, né, com uma roupinha mais simples, e depositou lá uma moedinha, lá no gasofilácio, né, que falava, uma moedinha. E Jesus olhou para aquilo, os discípulos também, não chamou a atenção de ninguém, do mesmo jeito que veio e foi embora. E aí Jesus falou, olha, no reino dos céus, a caridade que aos olhos de Deus tem maior merecimento, e foi do homem mais rico, né, que deu mais dinheiro. Disse, não, foi daquela mulher ali. Por quê? Porque ela deu daquilo que não lhe sobrava, mas deu daquilo que lhe faltava. E outra, ela deu com um senso de espiritualidade muito maior do que o do outro. Porque o outro tinha muito dinheiro, deu muito dinheiro, mas o que ele queria era o aplauso do mundo. Era ser apontado como cara benemérito, bom,
aquele sujeito que se preocupa com os pobres, aquele sujeito que tem ali uma conduta ilibada. Então, ele criou um teatrinho ali e deu do que lhe sobrava, porque ele era muito rico. Essa senhora não, ela veio, colocou o que lhe faltava com sinceridade, sem esperar retorno, mas simplesmente pela satisfação de poder ajudar outras pessoas que certamente, no entendimento dela, tinham maior dificuldade do que ela. Então, diante de Deus, aí Deus, Ivana, a gente tem que ver o céu, né, que é melhor, a gente tem que ver nessa metáfora de Jesus, é um estado de consciência tranquilo, né? Uma plenitude, é aquela sensação de você ter feito o seu melhor dentro daquilo que você pode. Então, cabe você agora analisar aí, você está na posição do cara rico, daquele que quer ser aplaudido, apontado, tá dando o que te sobra, ou você é aquela senhorinha simples que chegou ali constrita, entendida da importância daquele momento, o que aquele ato significava. É você que vai estabelecer. Inclusive, quando você estabelecer essa relação, eu espero que você leia a parábola com mais conteúdo do que esse que eu falei, quando você mesmo vai ter a condição de poder responder essa sua questão. Se diante da espiritualidade, se diante dos olhos conscienciais do mundo dos espíritos, né, a sua atuação com relação às instituições filantrópicas que você ajuda, serão as asas que porventura irão te ajudar a ir a situações mais felizes do mundo espiritual, ou que serão pés de chumbo, né, que irão te chumbar a um mundo em que certamente as coisas não serão tão legais assim. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Mas, de uma forma ou de outra, continue ajudando as instituições. Só mude, se for o caso, né, as suas percepções no que seja essa relação que você estabelece com esses núcleos que certamente auxiliam pessoas que vivem dificuldades maiores do que as que você vive atualmente. Tá bom? É isso aí. Bom, eu vou passar a palavra ao senhor Calunga e a gente então vai dar continuidade ao nosso programa Calunga Responde. Eu acho que o último do ano, né, de 2021. Gente, daqui a pouquinho, um ano novo, cheio de coisas legais para a gente poder fazer. Vamos lá. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que possamos estar nós todos juntos, buscando nos entender como espíritos, buscando perceber a nossa essência, dando passos cada vez mais bem direcionados, fazendo com que a gente crie, né, ou perceba com mais inteligência e sensibilidade as circunstâncias que a vida nos oferece, todas elas, quando a gente tem esse olhar assertivo e essa percepção mais dilatada, espiritualizada, todas elas são caminhos seguros para que a gente possa crescer espiritualmente, dilatar as nossas condições de fazer com que as nossas vidas sejam ainda mais felizes. Então, que todos nós, a partir de agora, estejamos mais imbuídos dessa proposta e possamos fazer o nosso melhor, para que dias melhores cheguem a nos premiar em função dos esforços que cada um de nós fizer para que isso aconteça o mais breve possível. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer uma outra pergunta da Janaína de Sá, também do Rio de Janeiro. Em qual momento a vida começa no plano material? E eu vou acrescentar nessa pergunta se há uma adequação mental, espiritual e emocional para o espírito nesse processo de reencarne?
Graças a Deus, graças a Deus. A vida começa antes, não é? Porque a vida real é a vida do espírito, que vive independente da matéria. Então, a vida nunca cessa, a vida se transmuta, se modifica, se adequa às circunstâncias necessárias para que ela continue a desbravar-se e a conhecer-se com mais profundidade. Porém, quando o indivíduo está sendo direcionado a um recomeço, a uma reencarnação, existe aí toda uma movimentação inerente à necessidade daquele ser, nas perspectivas que irão ao encontro daquilo que o aguarda na próxima existência, na próxima vida. Seres com características que eu não vou enumerar aqui agora, mas com conhecimentos apropriados em diversas áreas, de genética, na área da psicologia, na área das questões ligadas às estruturações energéticas dos corpos que compõem os indivíduos, todos eles se juntam em torno de um projeto reencarnatório. Cada projeto reencarnatório é um projeto singular, porque nós somos indivíduos singulares. Temos características que nos aproximam em função das nossas necessidades kármicas. Por isso, todos nós, encarnados ou desencarnados, ainda estamos circunscritos ao planeta Terra. Um plano onde a expiação e a comprovação da nossa atitude renovadora se vê através de provas, ainda se faz presente. Não há espírito algum no planeta Terra, originário do planeta Terra, chegando aqui ou não, mas originário do planeta em função do tempo que viveu aqui, que não tenha vínculos, laços com as situações que constituem o que é viver no planeta de expiação e provas. Então, quando o indivíduo vai retomar um corpo físico, mesmo que seja em momentos quase que imediatos, há sempre uma elaboração, há sempre uma organização e uma construção de estruturas que possam viabilizar, e elas são reais, viabilizar o sucesso daquele empreendimento. É óbvio pensar assim. É lógico pensar assim, porque não vai se gastar tempo, elementos para estruturar um novo recomeço de uma vida, já apostando no fracasso. Não há sentido nisso. Mas por que há o que vocês chamam de fracasso ou mudança de rota? Porque há um império de circunstâncias que dizem respeito ao prazer instintivo daquele ser que retoma uma dimensão física. E isso é a cargo dele. Claro, pode, a partir desse momento, seres espirituais que tenham interesse na desdita desse indivíduo, se assenhorar dele mentalmente, psiquicamente, para desviá-lo da sua rota, desestruturar toda uma organização, objetivando fazer com que aquele ser se sinta entristecido e se distancie de si mesmo. Pois bem, dentro do projeto da reencarnação, como eu estava dizendo, existe então todo um contexto, toda uma estrutura. E é claro que antes da redução perispiritual e a introdução daquele princípio inteligente, a célula já fecundada e já homogênea com as estruturas das informações masculinas e das informações femininas, que inclusive se dá pela própria inscrição de circunstâncias inseridas no perispírito do reencarnante, e aí então ocorrem essas seleções de estruturas físicas para compor o corpo, não é? E as questões que dizem respeito àquele reencarnante.
Antes disso, existem sucessivas sessões, né? Sucessivas, diversas, com variados profissionais na área da genética, na área da biologia, na área do psiquismo, na área da psicologia, discussões ligadas a entroncamentos de questões mal resolvidas da vida deixada para trás, ou a vida pretérita, ações motivacionais para que o indivíduo o indivíduo toma posse de valores que sejam valores robustos e que vão dar a ele, em momento apropriado, um incentivo, uma força a mais para vencer aquele desafio. Visitas, né, bem elaboradas, direcionadas, de pessoas que possam orientá-lo, que tenham vivido situações semelhantes e podem dar a ele exemplos de resoluções que saíram vitoriosos e dão, então, caminhos, alternativas, como propostas. Podem ser trazidos parentes, amigos, pessoas com as quais ele manteve uma relação afetuosa. Podem ser trazidos também pessoas com as quais ele tenha tido relações não tão harmoniosas assim, para que ali resolvam aquelas coisas ainda sofridas, ainda doloridas, e crie no indivíduo reencarnante uma estrutura de ambiência mental, emocional, o mais próximo possível daquilo que ele vai precisar, não só para retomar uma estruturação física, mas também para dar prosseguimento aos seus dias, meses e anos nessa nova estruturação orgânica. É estabelecido quem será o seu gestor, ou quem será o seu anjo guardião, ou quem será aquele espírito, ou aqueles espíritos que estarão com ele nessa nova caminhada, intuindo, não resolvendo os problemas, né? Mas o intuindo, saneando, né, algumas das questões que entrarão em confronto com as propostas novas, porque isso é natural, elas vão se apresentar, mas tudo isso, todo esse arcabouço, toda essa estrutura, toda essa arregimentação de recursos que vão sofrer variações e terão variantes, porque eu estou colocando de uma maneira didática, não é? Mas tudo isso vai ser útil se o indivíduo se detiver diante da vida, se manter ligado, sintonizado numa frequência. Aí vocês vão perguntar assim: Calunga, mas isso é possível? É e não é. Porque nós todos temos um desejo fora do comum, anormal, de vivermos bem, de sermos mais felizes. Todos nós, querendo ou não, em níveis diferentes, temos uma percepção quase que exata de quais são os caminhos que irão nos favorecer a uma vida feliz. Então, sim e não, porque à medida em que a gente retoma o corpo físico, que vocês retomam o corpo físico, muitas das questões que foram experienciadas no mundo espiritual, elas ficam como que obscurecidas. E algumas ficam mesmo submersas em função de interesses que são interesses que estão ali na alma daquele indivíduo, que isso não há condição de ser retirado, a condição é de ser transformada, e quem vai transformar isso é o próprio ser, mas estão ali e devido às circunstâncias com as quais ele se depara, vem à tona novamente. E aí, muitas das coisas que foram projetadas, combinadas, elas se perdem no decorrer das existências, né? Então, sim,
todo esse projeto, ele é colocado à disposição do Espírito reencarnante, ele passa, sim, por momentos que antecedem a retomada do corpo físico, no decorrer da sua gestação, né, da sua estrutura perispiritual, retomando de novo a forma de um feto, de um corpo de bebê e até nascer e todas aquelas coisas, existem ali as induções positivistas dos espíritos que apostaram no sucesso daquela reencarnação. Que, como eu disse, a espiritualidade não arregimenta uma instrumentalidade tal apostando no fracasso. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.